Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e invisto na Bolsa desde 2006, vou completar 15 anos agora em julho. Criei o canal Viver de Renda com o objetivo de compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, da minha experiência enquanto profissional, enquanto consultor na área empresarial, mas também enquanto investidor. Aqui a gente não faz análise de ações, não faz recomendações, mas eu procuro sempre contar um pouco da minha trajetória, as coisas que deram certo, que deram errado, as coisas que eu vivi, que eu aprendi. E espero que esse conteúdo tenha utilidade para você. Se tiver, não esqueça o like. Deixa o like porque o YouTube recomenda para mais pessoas e assim a gente faz uma grande corrente do bem e leva informação e conteúdos relevantes para mais pessoas, ajudando para que cada uma consiga chegar a um outro patamar na sua vida, né? No dia de hoje, eu quero iniciar esse vídeo falando sobre a PetroRio, né? Por quê? A PetroRio eu invisto nela desde o ano passado, vocês já sabem, né? Esse ano é um ano de ciclo de alta de commodities. Nós estamos aí falando numa perspectiva muito favorável de alta do petróleo. O Goldman Sachs, no final do ano passado, início desse ano, destacou essa possibilidade, né, de alta do petróleo. Então a gente vem acompanhando essa trajetória e entendendo sim que é uma boa oportunidade o investimento na PetroRio. Ela recentemente divulgou seu resultado do quarto trimestre. Esse quarto trimestre veio positivo, né? Ela apresentou uma receita líquida de 1,9 bilhão, um aumento de 16% comparado com o mesmo período de 2019, né? O EBITDA ajustado de 876 milhões, lucro líquido de 528 milhões. 9 milhões de barris vendidos, uma produção muito positiva, né? Houve uma redução do indicador de dívida líquida versus EBITDA, né? Ajustado para 1,2 vezes. Ele adquiriu o campo de Tubarão Martelo, o FPSO Bravo, e vem também com uma aquisição no final do ano de 35,7% do campo de petróleo de Uaru, certo? Então esses são alguns números da apresentação de resultados da PetroRio desse último trimestre, né, de 2020. Então a empresa, deixa eu ver o que temos de destaque mais aqui. O quarto trimestre, como eu falei, 675 milhões de resultado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O lucro, houve uma redução no lucro para 528 milhões. Esse resultado foi impactado positivamente pela aquisição de Tubarão Martelo, que é um campo de extração de petróleo. Houve algum impacto negativo de depreciação e amortização dos ativos e por conta também de variação cambial, né? Lembremos que o petróleo ele é todo o barril, né, cotado em dólar. Por outro lado, a receita cresceu bastante, foi 58%, atingiu 880 milhões de reais. No acumulado do ano, o número foi de quase 2 bi, foi 1,9 bilhão de reais. Segundo o documento de resultados apresentado pela PetroRio, a cifra foi puxada pelo maior volume vendido em Frade, Tubarão Martelo, registrando um aumento de 16% em relação a 2019, compensando um pouco a queda nos preços do óleo tipo Brent no ano passado por conta da pandemia. Em algum momento tivemos aí
esse momento de queda, e lembremos também que tivemos no ano passado uma queda também em função de problemas entre os produtores de petróleo, né, disputas entre eles. Em 2020, 53,5% da receita foi originada no campo de frade, 29,7% por meio da venda do óleo de polvo e 13,4% dos off-takes de tubarão-martelo. Tá? São as áreas de extração e exploração de petróleo deles. Né? Deixe-me ver se tem mais alguma informação que eu poderia aqui estar compartilhando com vocês. Basicamente isso. Então, assim, quer dizer, o ano de 2020, a despeito da pandemia, foi um ano positivo, foi um ano forte, né? Foi um ano de investimento por parte da empresa, né? E o ano de 2021 continua promissor, continua como um ano com bastante expectativa positiva, certo? A empresa vem performando bem. Trata-se de uma empresa que tem uma gestão de custos muito forte. A empresa ela tem como principal característica tentar reduzir ao máximo as suas despesas, né? E dessa forma conseguir melhores margens de rentabilidade, de lucro. Tá? E por fim, essa semana agora que passou, novamente a empresa nos trouxe boas notícias do ponto de vista de investimento. A PetroRio comprou uma nova fatia de 28,6% no campo de Wahoo. E isso faz com que ela adquira ainda mais avaliação positiva, uma avaliação positiva ainda mais forte em relação a, por exemplo, a Petrobras. Né? A PetroRio anunciou na quinta-feira passada, dia 4, né, que a assinatura do contrato com a Total para aquisição da participação de 28,6% no bloco BMC-30 no campo de Wahoo no pré-sal, somada à parcela de Wahoo já adquirida junto à British Petroleum em novembro do ano passado, a participação da PetroRio na concessão passará a ser de 64,3%. Né? Então ela adquiriu mais 28% de participação no campo de Wahoo e chega agora a uma participação de 64,3%. Quando houve o anúncio da compra em novembro de 2020 da participação de 35,7% de Wahoo, as ações da petroleira chegaram a saltar 30% em apenas uma única sessão. Né? E agora elas novamente permanecem alta, né? Desde o início do ano a PetroRio vem apresentando sucessivas altas. Quem está fora do papel esperando alguma realização para a entrada tem se frustrado, né? Porque ela continua sendo resiliente mesmo nas quedas da bolsa e vem marcando sempre posição para cima. A PetroRio destacou que o Wahoo tem um potencial para produzir mais de 140 milhões de barris de petróleo. A companhia estimou uma produtividade média inicial superior a 10 mil barris por dia por poço e uma produção que poderá superar os 40 mil barris por dia, baseado nos resultados do teste de formação realizado em poço exploratório. O projeto base do campo inclui a perfuração de 4 poços produtores e 2 poços injetores, assim como uma conexão entre os poços e a plataforma FPSO de frade. O investimento em capital estimado inicialmente do projeto como um todo é dividido em 300 milhões de dólares, 360 milhões para a perfuração dos poços, 100 milhões para equipamentos, 40 milhões para ajustes na plataforma de frade e outros itens. De acordo com o Bradesco BBI, esse é um movimento positivo e é um dos principais catalisadores para
as ações da PetroRio. Com base nos cálculos do Bradesco BBI, se a PetroRio conseguir entregar com sucesso seu plano de desenvolvimento para o campo, atingindo a meta de pelo menos 40 mil barris por dia de produção em 2025, essa aquisição poderá adicionar cerca de R$ 9,00 ao preço-alvo da ação, avaliam os analistas do Bradesco BBI. O preço-alvo atual da Prio 3 perante o banco é de R$ 90,00. Eles também acreditam que a empresa provavelmente tentará comprar os 35,7% restantes no campo, o que poderia adicionar outros R$ 11,00 por ação. Destacaram ainda que essa notícia deve estimular ainda mais um movimento de mudança de posição das ações dentro do setor de petróleo, com uma exposição às ações de PetroRio e posição vendida em Petrobras, ainda mais em meio ao movimento de turbulência em que vive a estatal, e que levou diversas casas de análise a reduzirem recomendação para o ativo e muitas sugeriram a venda, né? O Wahoo já tem 4 poços perfurados, 3 descobertas com teste de fluxo, diminuindo o risco para o ativo. Por outro lado, será a primeira vez que a PetroRio desenvolve um ativo do pré-sal. Desafios sempre vão surgir, ao nosso ver. Desta forma, no momento, elas mantêm a recomendação neutra para o papel, apontando que aguardam mais informações sobre as próximas etapas exploratórias em Wahoo. Na avaliação da Guide Investimentos, a notícia é muito positiva, apontando que a PetroRio deu sequência à sua estratégia de crescimento com a nova aquisição do campo. A empresa ampliou substancialmente a sua produção diária de barris de petróleo e deve seguir trabalhando para aumentar este número. Lembremos que a PetroRio fez uma captação de ações, né, na Bolsa, e que esse dinheiro é exatamente para amortizar esses investimentos recentes e também ter um caixa para novos investimentos. Então a empresa está sempre aí atenta a novas possibilidades, né? É importante porque é preciso, né, sempre estar exponencializando o seu crescimento, alavancando os resultados, e a PetroRio tem focado nesse crescimento sadio, né, da empresa, certo? Que mais? Para finalizar sobre essa área de petróleo, eu queria compartilhar com vocês um conteúdo que eu achei interessante, porque isso está no cerne aí vamos dizer assim, da estratégia dos produtores de petróleo, né? Os sauditas, né? A Arábia Saudita é um dos principais produtores mundiais de petróleo, né? Então, os sauditas estão apostando no fim do reinado do gás de xisto. A OPEP+, será capaz, provavelmente, de elevar os preços agora e recuperar a participação de mercado mais tarde. Isso é uma notícia que saiu na Bloomberg. Para quem não sabe, o gás de xisto foi muito fomentado há alguns anos atrás nos Estados Unidos para concorrer com o petróleo, né? E isso incomodou muito os produtores de petróleo, né, os que fazem parte desse clube, né, que é a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e eles tentaram fazer uma guerra de preço, derrubando o preço do barril de petróleo, justamente para inviabilizar a indústria de xisto nos Estados Unidos. Essa foi uma guerra que a gente viu aí acontecendo nos últimos anos. E a estratégia meio que deu certo, porque nos últimos aí 24 meses, muitas indústrias de xisto nos Estados Unidos foram à lona, né, por conta da queda dos preços do petróleo, se tornaram inviáveis. Aí a matéria diz: a Arábia Saudita acaba de fazer uma grande aposta de que os dias de glória do gás de xisto dos Estados Unidos, que transformaram o mapa energético global na última década, nunca mais voltarão. Ao manter um controle rígido sobre a oferta na reunião de quinta-feira passada da OPEP+, o príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro de Energia da Arábia Saudita, mostrou que está focado em elevar agora os preços do petróleo.
e confiante que desta vez isso não incentivará produtores dos Estados Unidos a retomar a expansão e ganhar mercado nesse campo aí de petróleo, né? De combustível. A percepção vem carregada de uma boa dose de tensão diplomática. A Rússia, o parceiro mais importante da Arábia Saudita na OPEP+, tentou convencer o governo de Riad por vários meses a aumentar a produção, temendo que a valorização dos preços do petróleo despertasse os produtores de gás de xisto. Mas os sauditas estão confiantes que o setor nos Estados Unidos se reformou. Se o príncipe estiver certo, a OPEP+ será capaz de elevar os preços agora e recuperar a participação de mercado mais tarde, sem se preocupar com a saturação do mercado pelos rivais do Texas, Oklahoma e Dakota do Norte. Mas se o governo de Riad calculou mal e já errou sobre o gás de xisto antes, o perigo será a redução dos preços e da produção no longo prazo. Os sauditas até agora convenceram os aliados de que a estratégia funcionará. Depois de uma rápida reunião virtual, na semana passada, a OPEP+ concordou em prolongar os cortes de produção, desafiando as expectativas de um aumento. A Rússia, no entanto, garantiu isenção para si mesma e para o Cazaquistão, e deverá aumentar a produção marginalmente em abril. Após a decisão, vários bancos atualizaram as previsões para os preços de petróleo. O Goldman Sachs aumentou as estimativas em $5, indo para $75 no próximo trimestre e 80 nos 3 meses seguintes, o barril de petróleo. Essa é uma medida incrivelmente ousada por parte da OPEP+, para estender o rally de preço do petróleo, disse Regina Maior, líder do setor de energia da KPMG Global. Se a história servir de guia, entretanto, podem surgir problemas. A coalizão OPEP+, que reúne Arábia Saudita, Rússia e quase 2 dezenas de outros produtores de petróleo, subestimou no passado seus rivais americanos, que ano após ano produziram mais do que a maioria esperava. De uma mínima de menos de 7 milhões de barris por dia em 2007, a produção total de petróleo dos Estados Unidos mais do que dobrou para um recorde de quase 18 milhões de barris por dia no início de 2020, obrigando o cartel a ceder participação de mercado. De fato, houve aí todo um estímulo do governo americano para que houvesse esse crescimento do gás de xisto, né, enquanto combustível, só que essa guerra de preço que aconteceu de 2020 para cá, sobretudo de 2019, né, 2020 fortemente, levou à lona muitas indústrias de gás de xisto fecharam, né, muitas quebraram. Então, o cálculo do príncipe me parece pode ter alguma margem de erro, mas está mais próximo de uma realidade, porque várias indústrias foram à lona e a chance de recuperação é muito mínima. E não é uma área que o governo Biden parece estar preocupado em estimular. Entendo que o governo Joe Biden vai estar muito mais focado na parte aí de estimular a indústria automobilística a fazer a vertente dos carros elétricos, né, de buscarem a energia elétrica para mover os automóveis, né, em substituição ao tradicional petróleo, né, ou a gasolina, os combustíveis fósseis. Então vamos aguardar, mas de qualquer sorte eu quis trazer um pouco isso, porque a gente tem que, veja que aí a gente está trazendo um cenário macro que não tem nada a ver com a PetroRio, entre aspas, né, mas que envolve a indústria do petróleo, envolve disputas geopolíticas, né, de grandes conglomerados, de países produtores e dentro desse caldo aí uma nova consciência ambiental querendo fazer uma ruptura com toda essa estrutura que aí está e vamos dizer assim, estimular, fomentar os carros elétricos, né? Então vamos aguardar, é importante estar acompanhando, mas de qualquer modo a nossa posição na PetroRio está, pelo menos nesse instante, estruturada, né? Enquanto investidor eu estou confiante ainda num ciclo de alta para esse ativo, né? Acredito que a gente vai estar vendo PetroRio aí em algum tempo buscando os R$130, certo? Bom, esse era o vídeo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.